Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Estamos começando o programa Tua Palavra é a Verdade, aqui com você, Francisco Araújo, e eu convido você a permanecer conosco durante essa uma hora, onde estaremos compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. Esse programa que é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova, e as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados, 19h30. E aproveitando, queremos convidar você para nesse sábado estar conosco. O nosso endereço é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. As nossas reuniões ali todos os sábados, 19h30, você é o nosso convidado para se fazer presente, para estar ali nos conhecendo, participando de um culto de louvor e adoração ao Senhor, meditando na palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Todas as quartas as reuniões acontecem nos lares, são reuniões familiares, e nessas reuniões nós estudamos a palavra de Deus, oração, louvor, e se você desejar, é só também entrar em contato conosco e pedir uma reunião na sua casa, que nós, com muita alegria, vamos estar indo para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Meus amados, no programa de hoje nós vamos continuar o assunto que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada o nosso tema foi salvação. Hoje vamos continuar nesse tema falando a respeito da segurança, a segurança da salvação. Você que creu no Senhor Jesus, você tem segurança na sua salvação? Ou você tem alguma dúvida se você de fato é salvo ou não? Você pode proclamar, pode dizer que está salvo? Esse será o nosso assunto no programa de hoje, onde nós iremos continuar falando sobre salvação e hoje de maneira mais específica falando sobre a segurança que as Escrituras nos dá a respeito da salvação produzida por Cristo Jesus. Então, queremos contar com a sua audiência durante essa uma hora, principalmente, e desde já agradecer a você que está na escuta do nosso programa, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Nós vemos aqui todas as segundas-feiras com esse propósito de compartilhar verdades da palavra de Deus para você que está nos ouvindo, você que está na escuta, para que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, possa trazer clareza espiritual a respeito de Deus e de sua palavra, trazer luz para o seu caminho. Esse é o nosso compromisso aqui com o programa A Tua Palavra é a Verdade. Se você tem acompanhado o nosso programa, você tem percebido que nós damos uma ênfase muito grande nas Escrituras Sagradas, porque é por meio das Escrituras que nós vamos conhecer verdadeiramente a Deus, conhecer o propósito de Deus, conhecer a vontade de Deus. Por isso que é tão importante que nós adentremos de maneira profunda nas Escrituras Sagradas. E então o nosso programa ele tem uma ênfase, a maior parte do nosso tempo é dedicado à palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, se você quer aprender mais a palavra de Deus, eu convido você a estar conosco todas as segundas-feiras aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Agradecendo aqui a audiência da irmã Antônia, sempre ligado, ouvindo o nosso programa, ao Romildo lá na barbearia, ao José, a irmã Edith, o Mateus, sempre ligados também, Deus abençoe. Todos vocês que estão na escuta, nosso muito obrigado, a Graça, ao Ailton, a Marisete, ao irmão Die, todos ligados à nossa gratidão. Você que está também nas outras cidades, como Campina Grande, temos vários irmãos ouvindo ali de Campina Grande. Nosso agradecimento aos irmãos, ao irmão Prudênio, à irmã Ceiça, sempre ligados no programa A Tua Palavra é a Verdade. E também nós gravamos o programa, esse programa é gravado em áudio e vídeo e está disponibilizado, toda semana nós disponibilizamos lá no nosso canal, o canal Riquezas de Cristo. Pesquisa aí no YouTube, se você ainda não conhece, acessa lá, canal Riquezas de Cristo, faça sua inscrição, veja o conteúdo que tem lá disponível, tem um programa de rádio, tem lives que nós fazemos constantemente, principalmente nas terças-feiras à noite, fazemos lives ali falando da palavra de Deus. No momento estamos estudando lá o Evangelho de João. Então tem muito conteúdo, mensagens lá no nosso canal no YouTube. E também
Também nós temos um web rádio que fica 24 horas no ar, é a Rádio RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Pesquisa aí no Radiosnet, você pode ouvir a nossa programação 24 horas de conteúdo bíblico, evangélico, né, mensagens, hinos, leituras bíblicas. Então é só você acessar, pesquisar aí no Radiosnet. E se você tem dispositivos Alexa na sua casa, né, você nem precisa pesquisar a nossa rádio, você vai dar só um comando de voz. É isso mesmo, você vai dizer: Alexa, tocar Rádio Riquezas, e ela começará a tocar a programação da RRC. Então, se você tem dispositivos Alexa, faça o teste aí, dizendo: Alexa, tocar Rádio Riquezas, que você vai ouvir a nossa programação. Então, esse vai ser o nosso assunto, continuando falando a respeito da salvação, a certeza da salvação. Esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos entrar nele depois que nós ouvirmos aqui o nosso apoio cultural. Depois do apoio cultural, nós vamos entrar no nosso tema de hoje. Vamos ouvir o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737-8837, 98737-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 10 minutos. Este é o programa A Tua Palavra é a Verdade. E você é o nosso convidado a estar conosco durante o nosso programa, principalmente, não é? Ouvindo a palavra de Deus, porque toda segunda-feira pela manhã, às 10 horas, você tem esse encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade, onde nós temos como objetivo principal expor as Escrituras, compartilhar as Escrituras Sagradas com você. Por isso que dizemos que é um encontro com a palavra de Deus. Então, toda segunda pela manhã, 10 horas, não esquece de ligar o rádio aí, de estar ouvindo a nossa programação, e também compartilhe com outras pessoas, fale para outras pessoas. Se você tem sido edificado, se você tem sido ajudado por meio do programa,
se o programa tem cooperado para você conhecer mais a palavra de Deus, se esse programa tem cooperado para que você busque mais a verdade das Escrituras, gerando no seu coração mais amor pelo Senhor, então não fique só para você. Compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam ajudadas, tá certo? No programa de hoje vamos continuar falando a respeito da salvação. No programa anterior nós falamos o que é salvação, principalmente baseado no texto de Romanos capítulo 10, que vamos iniciar aqui com ele. Romanos capítulo 10, o versículo 9. Convido você a pegar a sua Bíblia, pega a tua Bíblia aí, confere o que nós estamos falando, né? Verifica direitinho se está tudo correto, se está tudo de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, e isso vai gerar segurança no que você vai ouvir, porque não é o que nós falamos, mas é o que está escrito. O que eu falo, o que alguém fala, o que outra pessoa qualquer fale, não tem importância. O que tem importância é se aquilo que está sendo falado está escrito, faz parte das Escrituras. Lembremos dos irmãos de Bereia, lá em Atos, né? Quando Paulo falava, eles conferiam, eles iam lá e verificavam se de fato era assim. Por que eles faziam isso? Porque eles amavam a verdade de Deus. Eles não queriam estar seguindo algo ou alguém que estava em desacordo com as Escrituras. Então hoje nós devemos fazer a mesma coisa, não importa quem fala. O importa é se o que está sendo falado está de acordo com as Escrituras ou não. Então por isso que nós encorajamos você a pegar a sua Bíblia. Então hoje nosso tema é sobre a certeza e a segurança da salvação. Você que creu no Senhor Jesus, se você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem entregado a sua vida para Ele, que tem seguido a sua palavra, você tem segurança de que você está salvo? Você pode proclamar, pode declarar que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Vamos começar falando aqui do texto que eu citei, que é Romanos capítulo 10, o versículo 9. Acompanhe-nos por gentileza. Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Consegue perceber o que diz a palavra de Deus aqui? Quando é que eu posso me considerar salvo? Quando é que eu sou salvo? Quando é que alguém é salvo? Aqui diz, se confessar com a boca Jesus como Senhor, então você está dizendo que Jesus é o seu Senhor. E o que quer dizer Jesus ser Senhor? Quer dizer que Ele assume o governo, o trono da sua vida. Você está entregando a sua vida para que Ele assuma o controle, para que Ele governe a sua vida. Aí sim, Ele é Senhor da sua vida. Então você precisa confessar que Ele é Senhor, ou seja, você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo. Então você confessa com a boca isso. E em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então você confessa com a boca, isso é uma manifestação exterior, né? Mas você confessa porque no seu coração você creu. Creu em quê? Você crê que Jesus não está no túmulo, mas que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, porque só por causa da ressurreição de Cristo é que é possível o homem ser salvo. Só por causa que Jesus ressuscitou, ele foi à cruz, morreu, mas ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, que o Pai foi quem o ressuscitou, confirma que a obra que ele realizou foi aceita pelo Pai. E a obra que ele realizou, ela tem eficácia agora, porque ele não permanece na morte. Porque se ele permanecesse morto, não serviria de nada para nós. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos aqui, fala isso, que você precisa confessar com a boca e crer com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, se você crê e confessa com a sua boca, diz a palavra de Deus que você será salvo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então você não precisa fazer uma obra gigantesca para receber a salvação de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é concedida por meio da obra que Cristo realizou. Não é o que eu faço, não é o que você faz que lhe dá a salvação de Deus. É a obra que Cristo realizou. Só Jesus poderia realizar aquela obra e só Jesus pode nos salvar.
Então, quando você crê no Senhor Jesus, você está se unindo, você está recebendo aquela obra para você. E Deus considera que você foi unido, quando você crê, você está unido ao Filho, seu Filho Jesus. Então, você é salvo, diz a palavra de Deus. Talvez você pense que seja algo muito complicado receber a salvação, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Os homens tentam complicar, achando que você tem que fazer uma coisa, que você tem que fazer outra, que você tem que fazer determinada obra, que você tem que fazer um grande sacrifício, que você tem que carregar um pedaço de madeira nas costas por muitos metros, quilômetros talvez. Isso é engano. Porque a palavra de Deus diz o contrário, diz que é simplesmente pelo fato de você ter crido na obra que Cristo realizou, e isso lhe garante a salvação. Então, se você creu no Senhor Jesus, confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, então você pode afirmar que foi salvo por Jesus, que você tem a salvação de Deus. Vamos ler o que diz também em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, o versículos 12 e o versículo 13. Olha, nós vamos ler bastante textos, né, como costumamos fazer no nosso programa. Então, acompanhe essa leitura. 1 João, capítulo 5, versículos 12, diz o seguinte: aquele que tem o Filho, né, o Filho de Deus, Jesus, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E aqui esse texto está falando de vida eterna. Vamos ler o que diz o versículo seguinte agora. Porque nesse texto não falou vida eterna, falou apenas vida. Mas no versículo 13, que é a continuação, o 13, diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, aqueles que creram no nome do Filho de Deus, aqueles que confessaram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que creram com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, eles são salvos pela fé e eles têm, não é que vai ter, não terá, não é que vai ter, ele tem a vida eterna. E nós vimos, inclusive no programa anterior, que essa vida eterna é a vida de Deus. Por que é a vida de Deus? Porque só Deus é eterno. Algo que é eterno é algo que não tem início nem tem fim. E eterno só se aplica a Deus. Então isso significa que Ele nos deu a sua vida, nos deu a vida que é eterna. Então a vida eterna é dada àqueles que creem. Então diz aqui, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. A pergunta que fazemos é: você já creu no Senhor Jesus? Você já confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Se você o fez de todo o coração, não porque alguém te obrigou, não porque alguém forçou você a fazer, porque também tem isso, né? Você vai participar de uma reunião cristã, de um culto cristão, e as pessoas ficam meio que forçando você, e muitas vezes acontece que as pessoas confessam com a boca sem ter crido com o coração, para agradar alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você crê com o coração, você não faz isso constrangido, você não faz isso com medo, você não faz isso de maneira forçada, você faz espontaneamente. Nem precisa ninguém forçar você, porque espontaneamente do seu coração, do seu interior vai surgir esse desejo de confessar Jesus, porque é maravilhoso confessá-lo como Senhor das nossas vidas. Entende? Por isso que Romanos diz que é confessar com a boca e crer com o coração. Não é suficientemente só confessar com a boca sem ter crido com o coração, porque o coração é a parte interior, não é? Louvado seja Deus por isso, por você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para você que ainda não fez, esse é o momento, creia nele, entregue a sua vida a Jesus. Que futuro você vê nesse mundo, viver nessa terra sem ter um relacionamento com Deus? Pois o nosso relacionamento com Deus é por meio de Jesus. Confesse Ele, creia nele, invoque o seu nome. Louvado seja Deus por essa manhã. Essa manhã o Senhor está nos dando a oportunidade de conhecê-lo mais. Está nos dando a oportunidade de receber a sua maravilhosa salvação. Vamos ler também o Evangelho de João agora. Texto que nós vimos no programa anterior. Não é? Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Que diz: mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome de Jesus e confessarem eles como Senhor foram feitos filhos de Deus. Se você quer saber mais sobre essa questão de filho de Deus, assista no YouTube o nosso programa anterior. Nós detalhamos sobre isso. Vamos ver agora Efésios capítulo 2, versículos 8 e o versículo 9. O que é que vai dizer Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9? Vai dizer que a nossa salvação não é por mérito nosso, não é pelo que eu faço, mas é simplesmente por fé. Diz o versículo 8 de Efésios 2: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você percebe o que está escrito aqui, que eu já tinha comentado antes, que você não é salvo por aquilo que você faz. Não, você é salvo por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que está escrito aqui, que pela graça, porque gratuitamente você é salvo. Pela graça sois salvos mediante ou por meio ou através da fé. A fé no Filho de Deus. Diz ainda, isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Nós não somos merecedores de sermos salvos, mas Deus nos deu esse dom, Deus nos deu esse presente. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus maravilhoso! Preparou uma grandiosa salvação para nós, para que nós não viéssemos a perecer. Diz o versículo 9, né? Não de obras, a salvação não é de obras, não são as obras que eu faço que me dá salvação. Muitas pessoas acham, ou são ensinadas erroneamente, que a salvação delas vai depender das obras que elas fizeram. Não. A salvação não é por obras, a salvação é por fé no Filho de Deus. O que é por obras é o galardão, é a recompensa. Então, depois que nós cremos, sim, nós podemos fazer obras, não para a nossa salvação, mas para sermos recompensados pelas nossas obras, porque todos os nossos atos, todas as nossas atitudes serão contabilizadas e nós responderemos a Deus por cada uma delas. Mas isso não tem relação com a salvação. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Você sabia disso? Se você não sabia, você ficou sabendo agora. Se você sabia, você dá glória a Deus por isso. Você fica muito feliz, né, de poder ter essa salvação, não por aquilo que você fez ou faz, porque nós não temos nada que possa agradar a Deus. Só Jesus Cristo é a satisfação de Deus, e o próprio Deus falou isso. O Pai falou várias vezes: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Então, todo o prazer de Deus, do Pai, está no seu Filho Jesus. É por isso que nós precisamos estar unidos a Jesus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Que maravilhosa é a salvação de Deus. Então, se você creu, você pode ter certeza da sua salvação, não é? Graças a Deus por isso. Vamos ler um texto aqui de Atos, capítulo 10. Livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 10, o versículo é o 43. Atos 10, 43. Diz assim, ó: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, do nome de Jesus, né, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados ou perdão de pecados. Então, aqueles que crêem no Senhor Jesus, eles têm os seus pecados perdoados. Porque essa é uma questão interessante, né? Porque muitas pessoas olham para os seus pecados, olham às vezes para os pecados dos outros e dizem: é impossível que uma pessoa seja salva, uma pessoa dessa. Mas quando a pessoa recebe a Jesus, quando ele entrega a sua vida, Deus perdoa os seus pecados. Diz aqui: todo aquele que nele crê recebe perdão de pecados. E a partir daí, né,
o que diz a palavra de Deus é que nós não devemos mais andar no pecado, na prática do pecado, mas buscar uma vida em santidade com Deus. Então os pecados do passado, eles são perdoados por Deus. E isso tira uma carga, um peso muito grande dos nossos ombros, da nossa consciência, porque nós recebemos o perdão e agora nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus, livre daquele fardo, o pesado fardo do pecado, porque Deus o perdoou, Ele é o único que pode fazer isso, e Ele faz quando, como diz aqui, quando a pessoa crê no Senhor Jesus. Então nós temos os pecados perdoados, e diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que nós somos regenerados. Vamos ver, primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo 1, o versículo de número 23. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o verso 23, diz o seguinte: pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então diz o apóstolo Pedro, se referindo aos seus destinatários que estava escrevendo essa carta, pois foste regenerado. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida, nós somos regenerados. Regenerado quer dizer nascer de novo, que nós vamos detalhar mais a regeneração no próximo programa, né? Você vai acompanhar e ficar mais claro sobre regeneração. É nascer de novo. Nós vamos ter o próximo programa só sobre esse assunto. Então, o apóstolo está falando aqui que nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. Então, nós tivemos os nossos pecados perdoados, como fala Atos 10, e aqui diz que nós fomos regenerados. Ainda tem mais. Em João capítulo 5, versículo 24, vai dizer que nós, o que é que vai dizer lá? Que nós fomos livrados da condenação eterna. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24. Acompanhe essa leitura comigo. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 24. João 5, 24. Jesus falando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que bênção nós temos aqui, Jesus falando, não é? Falando que quem ouve a minha palavra, você ouve a palavra de Deus? Isso já é um bom começo. Mas aqui é quem ouve a minha palavra e crê. Não é suficiente apenas ouvir. Muitas pessoas estão achando que pelo simples fato de ouvir, eu ouço a palavra de Deus. Onde Deus estiver falando, a palavra de Deus estiver, eu escuto. Mas ninguém é salvo apenas por ouvir. O ouvir é o ponto inicial, porque por meio de ouvir a palavra entra no nosso coração, não é? Então fala aqui, Jesus falando: quem ouve a minha palavra, você ouve? Se você já ouve, amém, já tem um bom começo. E crê naquele que me enviou, tem, Jesus falando, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos ouvir o hino. O nome do hino é Perdão e Graça. E nós vamos, depois desse hino, continuar falando sobre esse tema maravilhoso, que é a certeza da salvação. Vamos ouvir. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu
Estamos às 10 horas 35 minutos. Você está ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade, aqui com você, Francisco Araújo. Lembrando as nossas reuniões todos os sábados, quartas e sábados. Nos sábados, a Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, ali na casa do irmão Dier. Você é o nosso convidado para estar conosco nesse sábado, para ouvirmos da Palavra de Deus, prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Também nas quartas-feiras, essas reuniões acontecem nos lares, são reuniões familiares, grupos familiares. Se você desejar, é só entrar em contato conosco. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você que está na escuta, está
o fim do nosso programa, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua manhã, abençoe a sua semana, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Esse é o nosso desejo, que esse programa possa ser um canal de bênção para a sua casa, para o seu lar, e que o seu coração seja tocado pelo amor de Deus, pela sua palavra. Esse é o objetivo que nós temos com esse programa, é levar vida, levar a palavra de Deus, levar a verdade do Evangelho a todos que estão ouvindo. Nosso rogo a Deus é que Deus haja por meio desse canal. Meus amados, falando ainda sobre a certeza e a alegria da salvação, no bloco anterior, nós concluímos o bloco anterior falando que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Vimos Atos capítulo 10, versículo 43, falando isso. Em 1 Pedro 1, 23, fala que nós fomos regenerados. Então nós tivemos os nossos pecados perdoados e nós fomos regenerados, ou seja, nascemos de novo, nascemos de Deus. E também nos mostrou no Evangelho de João capítulo 5, versículo 24, que nossa condição mudou. Nós não estamos mais numa condição de condenado, de condenação eterna, mas muito pelo contrário, recebemos vida eterna, salvação eterna em Jesus. E vamos ver agora no Evangelho de João capítulo 10, outra verdade maravilhosa que o próprio Jesus fala para nós. Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 a 29. Aqui Jesus vai dizer que nós somos as suas ovelhas, porque ele é o pastor, né? E nós somos as suas ovelhas, aqueles que estão debaixo do seu cuidado, do seu trabalhar, né, da sua proteção. Que bênção é nós sermos ovelhas do Senhor. Então, Evangelho de João capítulo 10, versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esses dois versículos, o 28 e o 29, ele tem um propósito de trazer segurança para nós. Se você creu no Senhor Jesus, confessou Ele como Senhor e Salvador, você é ovelha do Senhor. E Ele está dizendo aqui que nós estamos seguros porque nós estamos na mão do Pai e na mão do Filho. Não sei se você observou, vou ler mais uma vez aqui o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, Jesus falando, é as palavras de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Então ele está dizendo que nós estamos na mão do Senhor. Nós estamos na mão do Senhor e ninguém vai tirá-la da sua mão. Ninguém vai arrebatá-la da sua mão. Não é? Então nós estamos seguros. Agora eu lembrei de uma música aí, né? Uma música antiga que dizia assim: segura na mão de Deus e vai. Você deve conhecer. Mas se for você que segure na mão de Deus, pode ter certeza que aqui e acolá você vai soltar essa mão de Deus. Então é seguro quando Deus é que nos sustenta, não quando você sustenta na mão dele, quando você segura na mão dele, não, é quando ele segura na sua mão. Então aqui fala que nós estamos seguros porque nós estamos nas mãos dele, e da mão dele ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar, é Jesus falando. E no versículo 29, ele vai dizer que nós estamos também na mão do Pai. Ele diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meu Senhor, que palavra maravilhosa, que segurança. Você está nas mãos do Pai, você está nas mãos do Filho. Por que você está nas mãos dele? Porque você creu nele, porque você recebeu a vida que ele queria dispensar para você. Você recebeu a vida eterna e você está seguro nas suas mãos. Que segurança. É muito bom compartilhar uma palavra que traz segurança para as pessoas. Segurança em Deus. Por isso que é tão importante nós falarmos da palavra de Deus, falarmos essas verdades, para que você que possa às vezes ter dúvida da sua fé, da sua experiência com Deus, você não tenha dúvida nenhuma, você está seguro se você de fato creu.
Se a sua experiência foi real, foi verdadeira com Deus, você está seguro, você está nas mãos dele. E por que nós falamos assim de fato, se você de fato creu? Porque existem sim, não é o nosso tema hoje, mas existem muitas pessoas que não tiveram a verdadeira conversão, certo? Tem pessoas que não creram de fato. Tem pessoas que passaram a frequentar um lugar, passaram a participar de um viver religioso, em meio a uma comunidade de cristãos, mas ela não teve uma experiência real com Cristo. Pode ter confessado com a boca, mas não creu com o coração. Existe essa situação. Então, por isso que eu estou falando, se você verdadeiramente creu, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregou a sua vida, você tem experimentado a ação do Espírito Santo na sua vida, você está seguro, você está nas mãos do Pai e nas mãos do Filho. Vamos ler também Romanos, capítulo 8, porque esse texto de Romanos agora é o apóstolo Paulo falando dessa segurança, né? Romanos, capítulo 8, o versículo de número 31, até o 39. Vamos ler esse texto muito conhecido, tem até hinos, né, conhecidos que é baseado nesse texto aqui de Romanos 8, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sentido aqui, a intenção do apóstolo Paulo é mostrar para aqueles que estão ouvindo a sua palavra, que vão ler a sua palavra, é que se Deus é por nós, irmãos, nós estamos seguros. Não importa quem é contra nós, porque Deus é maior do que tudo. Então, se Deus é por você, descanse. Porque por mais que o inimigo tenha o seu poder, tenha a sua astúcia, tenha as suas obras, mas comparada com Deus, ele é nada. Por isso que Paulo fala assim, se Deus é por você, quem será contra você? Mas o problema é se Deus não é por você. Porque se nós não cremos no Senhor Jesus, aqueles que não creem no Senhor Jesus, eles não têm Deus com você. Deus não é por eles, porque eles rejeitaram a Deus. Porque aqueles que não creem rejeitam a Deus. Aí estão vulneráveis. Mas aqueles que creem podem ficar seguros. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Existe alguém que possa separar-nos do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Alguma dessas coisas pode nos separar de Cristo, do amor de Cristo? Como está escrito no versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você foi unido a Cristo, se você está nesse amor de Cristo, absolutamente nada, nem ninguém pode nos separar. E isso traz para nós uma segurança maravilhosa. Nós vimos no texto de João 10 que nós estamos na mão do Pai. Nós estamos na mão do Filho. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode arrebatar-nos da mão deles. E aqui Paulo falando que absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Absolutamente nada. Nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a morte pode nos separar. Na verdade, a morte vai nos unir ainda mais a Cristo. Nem a morte pode separar o homem
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança! Essa salvação que Deus preparou é uma salvação completa. Se há insegurança da nossa parte, sabe o que está acontecendo? Nós não conhecemos a palavra de Deus. Por isso que é tão necessário que nós conheçamos as Escrituras, porque ao conhecê-la, nós conhecemos o propósito de Deus, a vontade de Deus. Nós conhecemos aquilo que Deus preparou para nós, isso traz segurança para nós. Mas quando nós não conhecemos as Escrituras, qualquer coisa pode servir para gerar dúvida no nosso coração. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus e assim ficarmos claros, ficarmos tranquilos, porque Deus já preparou tudo. E a salvação de Deus é a salvação perfeita. É uma salvação completa e perfeita. Aquilo que Deus realizou lá na cruz do Calvário. Deus não ia preparar uma meia salvação. Não, é uma salvação completa. Que até vamos ver um pouco mais adiante sobre isso, que envolve o nosso corpo, alma e o nosso espírito. Eu queria falar de uma outra coisa aqui interessante, que também Paulo falando aos Romanos, nesse mesmo capítulo, né, o capítulo 8, versículo 16, ele diz assim, Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esse texto aqui fala que é uma confirmação, você sente essa confirmação. Diz que o próprio Espírito, aqui é Espírito com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Testificar é confirmar, é dar segurança, certo? Então nós sentimos isso. E isso é algo maravilhoso, nós podemos ter essa confirmação, termos essa segurança. E ainda Efésios capítulo 1, livro de Efésios, né, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, olha só, depois que ouviste a palavra da verdade, por isso que é importante ouvir a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Vê o que a palavra de Deus está falando aqui. Olha o processo aqui nesse versículo 13. O processo é: ouviu a palavra da verdade, creu no evangelho, né? Vou ler o versículo completo. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então você ouviu o evangelho e você creu no evangelho. Ele chama o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Tem algo a mais aqui: foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então recebeu o selo, a confirmação por parte do Espírito Santo. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então esse texto está dizendo aqui que depois que nós cremos, nós recebemos um selo do Espírito Santo. O selo, ele serve para marcar algo, para identificar algo. Então está dizendo aqui que nós fomos selados com o Espírito Santo. É como se Deus, o Pai, tivesse colocado um selo em nós. E foi isso que aconteceu. O selo que é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi dado a nós. Isso é uma confirmação de que nós pertencemos ao Senhor. Então nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando o homem crê, o Espírito Santo vem fazer a habitação. E essa habitação que vem ser feita, que é feita no homem, é um selo que Deus nos dá. É um selo de garantia, de confirmação. Até o resgate, como fala aqui no versículo seguinte. Até o resgate da sua propriedade. Então Deus sela para dizer: quando eu retornar, quando o Senhor Jesus retornar, Ele vai nos resgatar para Ele. Então todos aqueles que têm esse selar, tem esse selo do Espírito Santo, tem o Espírito Santo habitando, Ele resgata de volta para Ele. É uma identificação de que nós pertencemos ao Senhor. É a habitação, é o Espírito Santo de fazer a habitação em nós. Que maravilhosa é a obra salvadora do Senhor.
E ainda queria ver com vocês aqui um texto, aqui o tempo é muito, tanto passa, né? De 1 João, tem algo muito importante aqui em 1 João que eu queria ver com vocês, começando pelo capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7, fala assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar muito sobre vida eterna, sobre Filho de Deus, e ele vai dar algumas características de que alguém nasceu de novo, de que alguém é um filho de Deus de fato. Aqui ele fala o seguinte, esse versículo 7: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, uma das características de um genuíno filho de Deus é que ele ama, ele exerce o amor de um para com os outros. Essa é uma característica de que você é um filho de Deus, que você nasceu de novo. No versículo 16 desse capítulo, fala assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No capítulo 5, ia chamar a sua atenção para esse capítulo 5 do Evangelho, da Epístola de João, porque ele vai falar de 3 características de que uma pessoa nasceu de novo. Você tem essas 3 características aqui? Chama a sua atenção, porque esses versículos são muito importantes, para que você tenha convicção da sua experiência com Deus, do seu novo nascimento, da sua salvação. Começa pelo versículo 1, 1 João capítulo 5, versículo 1. Essa é a primeira característica. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, quem ama a Deus, também ama o que dele é nascido. Então, se alguém ama a Deus, se alguém creu no Senhor Jesus, ele não só ama a Deus, mas ama aqueles que Deus gerou, ou seja, ama os irmãos, ama os outros filhos de Deus. Isso é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo. Ele ama os filhos de Deus. Ele ama os demais cristãos, porque eles são uma só família. Certo? Se você conhece alguém que se diz cristão e ele odeia outro cristão, isso é uma característica, segundo a palavra de Deus, de que essa pessoa não nasceu de novo. Certo? É a palavra que diz que quem nasceu de novo ama aquele que é gerado por Deus. Quando nós encontramos alguém que se diz cristão, nós ficamos alegres, felizes, né? O próximo versículo, já está acabando aqui o nosso tempo, é o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segunda característica de alguém que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, que foi salva, ela vence o mundo. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé que nós temos, a nossa experiência com Cristo nos leva a vencer esse mundo, as coisas do mundo, vencer as dificuldades, as tentações. Então, todo que é nascido, diz aqui, vence o mundo. E por último, versículo 18, desse 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esse aqui é um outro aspecto importante. É a terceira característica de alguém que nasceu novo. Ele não vive em pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Não importa que tipo de vida nós tínhamos antes de crer. Mas uma vez que nós cremos verdadeiramente no Senhor, nós não conseguimos mais viver na prática daquele pecado. Isso é uma característica que nós recebemos a vida de Deus, que nós cremos no Senhor Jesus, e que o Espírito Santo veio fazer habitação em nós. Não dá para viver a mesma vida de antes. Não dá para se tornar um filho de Deus, um cristão genuíno, verdadeiro, e viver nas práticas que vivia no passado. Se você vive ainda nas práticas do velho homem e tem satisfação naquilo, isso é uma prova que a sua experiência não foi real, não foi verdadeira. Pode ter sido uma conversão a uma religião, a uma instituição, a um pensamento, a uma ideologia, mas não foi um encontro genuíno com Jesus, porque aqueles que foram encontrados por Cristo jamais viverão a mesma vida que vivia antes, jamais permanecerão nos seus pecados. Aqueles que nasceram de novo vão ver uma vida
vão ter um viver em novidade de vida, como diz a palavra. Vai vencer o mundo. Vai amar os irmãos. Essas são as características de alguém que nasceu de novo. Então, quando nós olhamos para todos esses aspectos tocados no hoje, e nós vemos que nós estamos encaixados ali, nós experimentamos isso, isso deve trazer tranquilidade para o nosso coração, porque a nossa salvação é real, é verdadeira. Há uma verdadeira experiência com Deus. Mas se isso ainda não aconteceu, isso prova de que a nossa experiência pode ser uma experiência religiosa. E nós precisamos de arrependimento. Precisamos voltar ao nosso coração. Clame o Senhor, Senhor, me traz uma verdadeira experiência contigo em realidade, porque eu desejo a tua salvação, eu quero fazer a tua vontade. Que o Senhor abençoe a todos vocês nessa manhã. Estamos chegando ao final do nosso programa, estamos às 10 horas e 57 minutos. Vamos só agradecer o Senhor por mais esse dia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós rogamos pela tua palavra que foi semeada nessa manhã. Que essa palavra possa alcançar corações sedentos, possa alcançar uma boa terra e possa frutificar para a honra e glória do teu nome. Que aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que não creram ainda no Senhor, possa render as suas vidas aos teus pés, possa confessar-te como Senhor e Salvador das suas vidas, possa experimentar a verdadeira satisfação, possam receber a vida eterna que o Senhor vem nos trazer por meio da sua obra redentora. Abençoe toda essa semana, abençoe cada um daqueles que estão ouvindo, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre as suas vidas, que o teu Santo Espírito alcance e trabalhe na vida de cada um. É o que nós rogamos no precioso nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.